Uma derrota é terrível. Como é que pode o cara mudar o comportamento dele? Como é que ele fez 50 pontos no campeonato tão sereno assim? Ele até agora foi sereno. Pô. A derrota é incrível. Como as pessoas começam um pouco... alguma coisa na cabeça das pessoas. Então, mas a torcida não tem cornetado ele não, viu? Quando São Paulo pedia, te pediam para ser mais calmo, não? O Muricy precisa ser mais calmo. Mais minha mulher pedia para ser mais calmo. Porque tive problema no coração por causa disso. Mas que não dá, cara. É meu temperamento. Como é que eu vou ser mais calmo, cara? Não tem jeito. É igual o Carille. O Carille é um cara tranquilo, pô. Já conversei com ele, um cara bem tranquilo, sabe o que está fazendo. Pô, mas acontece que eu acho, o Corinthians tem um bom time, mas não tem um bom plantel, cara. Ele não consegue mudar a forma de jogar pelas opções, ele não consegue mudar a forma de jogar. Vai jogar assim até o final, porque é dessa forma, porque não consegue. Né? O treinador fica amarrado nessa forma de jogar, porque as características que ele tem lá é essa. Então, ele está tendo um pouco de dificuldade, porque os jogadores importantes também, né? Como você falou aí, os jogadores importantes, porque a parte coletiva ela é importante demais, mas quem decide... Quem decide lá na frente é o individual. E o individual não está funcionando. Agora também, santo jogo no meio da semana, né? Porque o clássico não acaba nunca. É quarta-feira. Nós estamos aqui discutindo detalhes do clássico, do jogo. Coisa que não está acontecendo com o São Paulo, por exemplo. É uma semana doída, cara. Tem que recuperar logo na quarta-feira. Por isso que ele está botando todo mundo para jogar. Você tem que jogar jogos. Correto santo jogo no meio da semana, né? Correto ele. Mas agora a questão... Carille só? Eu não sei se vocês viram aí em São Paulo, isso que me chamou a atenção um pouco em cima do que o Muricy está falando, a questão das alternativas. Porque essas duas... O Corinthians teve 4 semanas, né, de folga, na verdade, né, em 2 períodos. E o Carille falou que ele quis reforçar questões que ele já trabalha. Ele não quis criar novas alternativas. O que me fez pensar que até ele sabe que ele não tem alternativa mesmo. Claro. Assim, não adianta ele querer inventar alternativas que ele não vai encontrar no elenco. Então, ele só pode reforçar aquilo que ele já tem no time, né? O que mostra, assim, uma limitação imensa do elenco, né? Mas se a gente parar para pensar, mesmo o time de 2015 do Corinthians, que fez um segundo turno de Brasileiro espetacular, ele só foi encaixar de vez nesse segundo turno. Sim. O primeiro turno foi bem mais equilibrado, trocando ponto, enfim. Então, eu acho que seria natural ele buscar o padrão e não a variação. Mas naquele time tinha o Luca, o Luciano, foram aparecendo jogadores, era melhor, individualmente. Voltou, mas eu acho natural que a busca de um cara que pensa como o Carille seja o padrão que ele assumiu ao longo da temporada. E não a busca por uma alternativa no momento de crise, né? Eu acho que é essa a hora dele mostrar a serenidade que é a característica dele. Então, seria muito difícil que ele rompesse com o que está sendo feito. Não só pela questão individual, não só por não ter as opções, mas porque ele acredita no trabalho. Eu tô com o Rafa e com o Muricy na questão do temperamento, que não tem que mudar nada das opções, só que no jogo do Santos me chamou a atenção, no sentido que o Rafa falou, o Corinthians tomou um gol de contra-ataque, e antes, no final do primeiro tempo, o Ricardo Oliveira perdeu um gol cara a cara, que foi uma grande defesa do Cássio, mas também no contra-ataque, aos 45, 44 do primeiro tempo, o que não é normal do padrão do Corinthians. O padrão do Corinthians é dar a bola para o adversário, o Santos também não quer. Então fechamos no 0-0, o Corinthians mantinha 12 pontos, aumentava a diferença para 8 para o Grêmio, e o Corinthians deu 2 contra-ataques para o Santos sem o menor motivo, né? Você está jogando fora de casa. Porque é clássico, esse gol de clássico é clássico. Em São Paulo, com torcida única, o fator casa muda o jogo. O clássico era do Santos e o Santos precisava ganhar o jogo. O Corinthians tomar gol de contra-ataque não fez sentido. E me chamou a atenção do Carille, não a mudança de comportamento, que eu acho que ele tem que manter a serenidade dele. Uma substituição que ele fez. O Corinthians estava jogando mal, tinha que tentar alguma coisa. Mas assim, o Corinthians se caracterizou por manter um padrão e tentar até o final o padrão. Então já fez gols 45, já perdeu, mas assim, mantendo a lógica. Contra o Santos, o Corinthians meio que se desesperou, começou a cruzar a bola na área e chegou a trocar o Marcial, que estava na lateral, pelo Giovanni Augusto, aí botou deu uma desarrumada no time, que não é uma substituição muito padrão Carille. Padrão Carille precisamos tocar mais a bola, tira o Gabriel, que é um volante, para botar o Camacho, que tem um segundo passe melhor, trocar um jogador de função por outro para dar mais gás, mas ele fez uma mudança meio louca ali, louca, não estou dizendo que está errada, mas é fora da curva do padrão Carille. O Carille tem uma coisa meio Tite, que é quem assiste os treinos ou acompanha o Corinthians, sabe o time que vai jogar e imagina pelo jogo as substituições que virão, porque eu acho até bom ser previsível, eu não acho um erro. Porque, quer dizer, tem lógico o trabalho. E contra o Santos, eu senti que foi um meio desespero ali, uma mudança fora do padrão do Carille. Eu não tenho informação que tenha treinado isso alguma vez. Não sei se a Maíra tem. Não. Então foi uma substituição fora da curva. Mas não... Como tomou o gol, assim, foi erro individual, não é fora da curva. Agora, tomar 2 contra-ataques do Santos, ambos com o jogo 0-0 na Vila, o empate sendo um ótimo resultado, eu não entendi muito bem. Mas não dá para treinar tudo também, né, Muricy? Não dá. Não dá mas o treinador ter todas as alternativas já ensaiadas. Tudo não dá para treinar. Ele tem uma... Claro que ele vai com o time titular, mas tem as mudanças na cabeça dele. Ele fica pensando e conversa com o seu ali.
se não der certo até um momento do jogo, tem uma alternativa, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele não vai tomar decisão nada, mas só que ele tem razão mesmo. Essa é a primeira vez que ele toma esse tipo de atitude, né, de abrir demais. O Corinthians, acho que foi o jogo que mais eu vi o Corinthians desorganizado dessa vez. Porque eu não sei o que aconteceu, o segundo gol, então, do Santos foi uma loucura, era 2 contra 3, então isso o Corinthians nunca foi assim. Mesmo perdendo o jogo, o Corinthians nunca foi assim. E essa mudança que ele fez de tirar o lateral, jogar o outro para lá, ele nunca fez. Então, eu não sei o que ele pensou naquela hora, se foi desespero mesmo, ou se já ficou um pouco intranquilo, né? Porque você perde 2, 3 jogos, você fica... queira ou não queira, você fica um pouco abatido, cara. Você começa a ficar inquieto, pô. Você não começa, vamos jogar sempre assim. Você começa a ficar inquieto e começa a procurar alternativa. Por que não está dando errado? Eles fazem essa pergunta. Então, às vezes, o cara fica inquieto e quer mudar a maneira de jogar, tá, inclusive. Será que não é um pouco do que a gente falava ontem à noite sobre o processo de acomodação natural de quem está vencendo? Tem razão. Né? A gente discutia isso no Troca ontem. Com certeza. Né? Até lembrava, estava mostrando para o Barreto aqui um trecho onde no livro Metamorfoses, lá contando a história do Pep Guardiola na segunda etapa dele, já passando um pouco adiante em direção ao Manchester City. Quando ele cita o processo de acomodação que qualquer equipe vive, claro. É natural que viva isso. Inconscientemente, o atleta acaba sendo conduzido para um processo de acomodação. Com certeza. E são as armadilhas do bom resultado, as armadilhas do trabalho que está dando certo. Ele cita o Gasparov, né, que é um enxadrista, que fala do... Como é que é tem aqui. Ele deu um nome aí, como se fosse uma síndrome, né? Ele cita primeiro o Bielsa, que diz que o triunfo é um impostor. Né? É bem Bielsa. E depois fala do Garry Kasparov, que adverte que dos perigos do que ele chama de perigo do êxito. Perigo do êxito, interessante. Perigo do êxito. E ganhar cria a ilusão de que tudo está bem. Tem uma tentação muito forte de pensar, isso aqui está em espanhol, no resultado como uma armadilha, como algo que te dá a sensação de que tudo está dando certo e você precisa reagir, precisa fazer alguma coisa. Aconteceu contra o Brasil e Equador, lá no Porto Alegre. O primeiro tempo nosso foi um sono, cara. Sim. E por mais que o Tite, na véspera, quis motivar, quis cobrar, quis pressionar, porque é uma coisa natural do treinador, para não deixar cair, porque o foco é importante, o Brasil no primeiro tempo foi muito tímido demais, muito devagar, lento, né? E aí, no segundo tempo, ele mudou e foi legal, que ele achou uma alternativa diferente, que eu acho que ele testou de novo agora na Colômbia, e foi muito bem essa alternativa. Então, isso acontece, às vezes o treinador não consegue. Porque acontece, ele conseguiu o objetivo já, cara. Apesar que o Corinthians não conseguiu ainda nada, na verdade é essa, né? Ele tá fazendo um bom campeonato, tá na frente, mas ainda tem que saber que não conseguiu nada.